O Senhor esteja convosco. Está entre nós. Proclamação do início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós a contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando, todos juntos: Este de sua plenitude todos nós recebemos, graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Carta de São João e o Evangelho de São João. João Evangelista, chamado o Evangelista do amor, o Evangelista do coração. O homem que, fazendo a leitura de Mateus, Marcos e Lucas, ele irá fazer um Evangelho voltado mais para o espiritual. A grande diferença de João em relação aos outros evangelistas é que ele coloca muito forte a questão da hora. É o que nós vimos na primeira leitura, a hora do anticristo. Quando a gente fala do anticristo, todos nós recordamos dos filmes de terror, daqueles filmes que mostram uma criança que é filha do demônio, que tem poderes sobrenaturais, que chega até o poder através de maquinações, através de corrupção. Mas anticristo significa ser contra o Cristo. E todos nós, quando nos deixamos ser dominados pelo anticristo, quando deixamos ser dominados pelo pecado, tornamos-nos inimigos do Cristo. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Quando o pecado entra no nosso coração, a primeira coisa que acontece em nós é um sentimento de revolta contra Deus. Revolta porque achamos que Deus não está sendo justo conosco.
manchados pelo pecado e as coisas, as dificuldades batem à nossa porta, nós acusamos Deus de nos ter traído, sendo que fomos nós que escolhemos as coisas e os prazeres do mundo. Deus nos oferece todas as coisas boas que nos são possíveis. Ele nos oferece a inteligência, mas como usamos essa inteligência? Deus nos oferece a capacidade e a força para trabalharmos, para exercermos as nossas atividades e progredirmos ao longo da nossa vida. E como nós progredimos? A que preço, a que custo nós adquirimos os bens e as coisas que nós temos na nossa vida? Qual é o preço do meu bem-estar? Deus nos oferece o alimento, nos oferece todas as coisas da natureza para que possam satisfazer o nosso apetite, a nossa fome. E nós tratamos isso com respeito, respeitamos a natureza. Se respeitássemos a natureza, haveria esse clima tão louco que nós estamos vivendo, calor exagerado, chuvas torrenciais, desertificação de muitas partes do país e do mundo, águas contaminadas. Queridos irmãos e irmãs, o anticristo, mais do que um ente demoníaco com poderes sobrenaturais, o anticristo é o próprio pecado que eu cometo contra a obra, contra a criação de nosso Deus. Pecado que, me desculpem, chegou ao cúmulo de não ter mais medida dentro da nossa sociedade. Eu estava lendo na Índia, uma jovem de 26 anos de idade, fisioterapeuta, estava marcado os planos de seu casamento agora para o ano que vem, em fevereiro. Ela adentrou num ônibus juntamente com o seu noivo. Os dois foram cercados por um grupo de 6 homens e ali foram espancados. Ele foi jogado primeiro do ônibus após ter sido espancado com canos de ferro. Ela, além de ser espancada, ainda foi estuprada e violentada dentro do ônibus para depois ser jogada para fora do veículo. E ela veio a falecer no último dia 29. Queridos irmãos e irmãs, como é que nós podemos falar do anticristo enquanto ser demoníaco, se o pecado já é esse anticristo que está tomando conta dos nossos corações, que está tomando conta do nosso ser? Por isso nós temos que estar vigilantes. Nós temos que tomar consciência de que o pecado, ele não destrói apenas a minha vida, ele destrói ou rouba a vida de outras pessoas. Temos que tomar consciência que esta não é a hora do pecado, mas sim a hora dos filhos e filhas de Deus, que se consagraram ao Pai pelas águas do santo batismo, que se alimentam do corpo e do sangue de nosso grande e poderoso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, temos que mostrar ao mundo que esta é a hora dos filhos e filhas de Deus que querem um mundo de paz. E por falar em paz, como é que anda a sua família? Ela está vivendo um momento de paz para viver essa virada de ano? A sua família
está preparada para o ano de 2013? Ou nós vamos começar o ano de 2013 em clima de guerra, em clima de violência? Pai e filhos brigados, irmãos que não se dão bem. Será que nós estamos preparados para essa virada de ano? Eu perguntava ontem, eu falava a respeito do respeito que o filho tem que ter com os pais e os pais com os seus filhos. E hoje, nessa virada de ano, em que nós vemos tantas notícias falando de tragédia, em meio ao entusiasmo de um novo ano que está para começar, será que não é o pecado que está tomando conta de nós? Precisamos viver aquilo que está no Evangelho de hoje. O início do Evangelho de São João nada mais é do que uma nova narrativa da criação do mundo. Se no Gênesis havia a narrativa de uma criação de um mundo material, em João nós vemos a narrativa de um mundo espiritual que está sendo concebido pelo poder e o amor de nosso Deus. O mundo espiritual onde o próprio Deus, que se encarnou no seio da Virgem Maria, caminhou conosco, experimentou a nossa fragilidade, sofreu as nossas doenças. Nós vemos na nova criação que o pecado que havia entrado no mundo por um homem é exterminado novamente pela ação de um homem divino, um homem que é a imagem e a semelhança de nosso Deus, só que agora é o próprio Filho de Deus que vem resgatar a sua criatura. O momento da virada deste ano de 2012 para 2013, é o marco de uma nova criação. É o momento de nós deixarmos para trás todas as prisões, todos os vícios, todas as coisas que durante o ano de 2012, nos perseguiram e fizeram com que nós não conseguíssemos alcançar a graça de Deus. Medo, injúrias, violências, falta de amor. Vamos pedir a Deus que tudo isso fique para trás e que na nova criação, no novo ano que se aproxima, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós possa nascer como aquela semente que foi plantada no campo. Uma semente pequenina, uma semente que aos olhos dos homens pode não ter significância alguma, mas que quando irrompe da terra é capaz de saciar a fome e matar o desejo de alimento de tantas e tantas famílias. Por isso hoje, nessa festa da virada, que para nós vai ser alimentada pelo corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós se liberte e que todos juntos ergamos nossas mãos, nossas taças, e que elas possam estar cheias da graça, da misericórdia e da benevolência de nosso Deus. Amém? Amém. Juntos digamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso.